Olá, hoje eu quero começar uma série com você aqui, e dentro desse ambiente eu quero falar com você que homens são chamados todos os dias, e esse chamado, poucos têm coragem de responder. Mas por que poucos têm coragem de responder? A razão é porque o chamado de Deus quebra a zona de conforto, ela exige sacrifícios, e não se trata de status, mas sim de rendição. E nem todo mundo está disposto a romper, nem todo mundo está disposto a se render. Abraão foi chamado, mas ele teve que deixar a sua terra, ele teve que abandonar a sua zona de conhecimento, a sua zona de conforto. Moisés também foi separado, mas precisou romper com o palácio. Pedro foi escolhido, mas ele teve que largar as suas redes. Eliseu foi ungido, mas precisou queimar os seus bois no arado. Ninguém que foi chamado por Deus ficou com aquilo que estava fazendo, ele precisou renunciar à proposta de vida que ele já tinha construído, ele precisou abrir mão da sua história para viver o novo de Deus, porque Deus não trabalha com homens presos no passado. Então, o trabalho de Deus é apontar para o futuro, é apontar para um novo destino, é apontar para um novo lugar. Então, deixar é o primeiro passo, né? No livro de Gênesis, no capítulo 12, ali no verso 1, fala sobre a história de Abraão. Abraão teve que deixar a sua cultura, deixar a sua segurança e deixar a sua familiaridade. Todo homem que quiser viver um propósito, ele precisa deixar algo para trás. Você não avança se você ainda estiver amarrado àquilo que é confortável. Então, o conforto é um inimigo, ele vai me manter no ambiente. Ainda que eu tenha esperança, ainda que eu gere no meu coração a expectativa de que eu quero viver algo novo, é como se eu fechasse uma porta, mas eu deixasse ela ali entreaberta, tentando ainda acessar aquilo que fazia parte do meu passado, mas desejoso para viver o novo, né? Como diz a palavra do Senhor, ele não deita vinhos novos em odres velhos. É importante nós sabermos disso, que para que o novo seja derramado sobre a minha vida, o velho precisa deixar de existir. Então, quem não rompe com o passado, jamais vai conseguir chegar no destino. A gente vê a história de Abraão, que precisou deixar Ló. Ló era a simbologia do passado, apesar de Abraão ter obedecido, apesar dele ter seguido adiante, enquanto Ló ainda estava com ele, nada estava acontecendo, a realidade das promessas não viraram verdade. Então, nós precisamos entender que, muitas vezes na nossa jornada, ainda estamos carregando conosco aquilo que não deve fazer parte da nossa nova história, do nosso novo momento, da nossa nova realidade. Então eu preciso olhar, checar e discernir o que é que eu estou trazendo para o meu novo tempo, que não deveria estar comigo agora. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, fala sobre cortes de cordão, né? Que cordão são esse, né? Não é só ter barba no rosto, é ter maturidade para tomada de decisões. Muitos querem governar as suas casas, mas ainda obedecem uma voz de dependência emocional. Vive vinculado emocionalmente a situações, aos seus familiares, né, a comandos que não fazem mais parte da sua nova jornada. Então, quem ainda precisa de permissão para obedecer a Deus, não está pronto para liderar ninguém. Então, se você está em busca de uma jornada e você precisa de permissão de alguém para obedecer a Deus, você precisa romper com esse cordão que te prende a essas tomadas de decisões. A terceira instrução aqui é romper com o Egito, né? Hebreus 11, versículo 24, fala sobre Moisés. Moisés, ele tinha uma vida palaciana, uma vida de governo, uma vida de sucesso, de êxito. E ele tinha conforto, ele tinha influência, ele tinha poder, mas ele escolheu sofrer com o povo de Deus. O propósito sempre vai custar algo visível, vai custar a reputação, dinheiro, estabilidade. Então, muitas vezes a gente abre mão de cumprir o propósito, porque nós vamos renunciar a algo, e essa renúncia às vezes nos custa, às vezes dói. Acredite, nada que você largar por amor a Deus vai ser maior do que aquilo que Deus pode colocar sobre a sua vida. O palácio é bonito, mas não significa que você está no propósito correto, né? E o próximo exemplo que eu trago aqui é queimar o seu arado, né? 1 Reis 19, 21. Esse é um texto bastante curioso, porque a gente não tem uma oração de Eliseu pedindo para que isso acontecesse. Então, mas Eliseu queimou tudo aquilo que representava a sua vida antiga. Ele não deixou margem para arrependimento. À medida em que ele reconheceu
que um novo estava chamando, à medida que ele reconheceu que a sua nova história estava visitando a sua vida, ele não perdeu tempo, ele queimou tudo aquilo que prendia ele à sua história de vida. Então, quando você mantém ainda uma rota de fuga, você ainda não entregou tudo. E muitos ficam amarrados a contatos telefônicos, a redes, a grupos de WhatsApp, a redes sociais, você fica navegando pelo seu passado, tentando experimentar um futuro. Homens de Deus não vivem com plano B, vivem com o coração inteiro, né? Pedro é alguém exemplar aqui, né? Ele larga suas redes em Mateus 4:20, tem um convite poderoso, né? Pedro soltou o que conhecia para entrar naquilo que Deus queria. A fé exige mãos livres. Você não pode segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo, né? Alguém já disse que aquele que persegue 2 passarinhos acaba não tendo nenhum. Então você não pode viver o futuro ao mesmo tempo com o passado. Então Deus quer encher as suas mãos, mas para que isso aconteça, você vai precisar estar com as mãos desocupadas, porque aquilo que está nas suas mãos já não serve para aquilo que Deus está fazendo. Então é importante nós discernirmos isso, né? Provérbios 27:17 fala que nós seremos forjados no processo. Ser um homem de Deus é aceitar o atrito, é me ajustar à disciplina. Deus não pune, Ele me molda, Ele me prepara, Ele me afia. Um homem, ele não nasce pronto, mas ele é forjado no atrito. O atrito é um processo, e ele vai fazer com que nós estejamos prontos para as novas batalhas, para as novas fases. E não volte atrás, né? Em Lucas 9:62 fala que Jesus não chamou homens instáveis. Ele procura constância, firmeza e compromisso. Então, se você começou, você precisa terminar. Você tem que ter convicção que se você vai começar alguma coisa, você vai ter que terminar, porque quem lança a mão no arado e olha para trás, esse aí não é digno do reino de Deus. Então é importante nós entendermos que quem volta atrás aborta o próprio destino. Então Deus está chamando quem? Está chamando uma geração de homens que vivem, mas não como meninos. O apóstolo Paulo traz uma afirmação poderosa, diz que quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que eu cresci, a minha comunicação mudou. Não vivem mais como meninos, homens que não negociam princípios, homens que amam suas esposas, que cuidam dos seus filhos, que trabalham com integridade, que oram, que jejuam, que lideram. Homens que não precisam de aplausos, só de propósito. Hoje é o dia do seu sim. Então, se você está vendo esse texto aqui, eu quero fazer esse desafio. É o dia do seu sim. Que sim é esse? É o dia do corte, o dia da queima, é o dia do avanço, é o dia de dizer, eu fui chamado e aceitei e não volto atrás. Então eu vou estar vindo aqui com uma série falando para homens, né? Então você que me acompanha aqui nas redes sociais, você se inscreve no canal, clica, curte, compartilha, envia para alguém. Então nós vamos trazer uma série aqui durante esses dias falando para homens. Então quero estar com você, vai colocando seu comentário aqui, traga um tema se você quer conversar sobre isso para que a gente possa discutir. No mais, que Deus te abençoe, até a próxima.